Estamos aí numa série chamada Emoções, olha só, onde nós estamos trabalhando algumas emoções ao longo desse mês, justamente porque nós estamos no mês do Setembro Amarelo. Então, no primeiro domingo eu trabalhei aqui o tema Controle a Sua Ira, falando sobre o quanto nós precisamos nos esforçar para trabalhar essa fase aí que às vezes a gente entra, de nos irritarmos com facilidade, de ficarmos nervosos com facilidade. Domingo passado, a pastora Evelyn pregou sobre como descobrir o contentamento. Pessoas que já têm muitas coisas para se alegrar, mas que encontram dificuldade de serem satisfeitas naquilo que Deus já fez. E hoje eu quero trabalhar com vocês uma terceira emoção, ou um terceiro sentimento, mas hoje eu quero começar de um jeito um pouco diferente. Então eu vou pedir para trazerem as malas aqui. As malas é o que eles estão segurando, tá, irmãos? Não são eles, não. O Léo às vezes é meio malinho mesmo, mas obrigado. Tá ótimo. Agradecer a Giovana Bueno e a Letícia da Hora. As malas são delas, aí vocês descobrem quem é dona de qual. Vocês ficam imaginando aí. Irmãos, eu queria começar pensando com vocês sobre as nossas férias. Já fizeram alguma viagem de férias muito legal assim, que vocês planejaram, vocês sonharam, e aí de repente chegou, o dia estava chegando, você fala, caramba, eu vou para Disney, ou eu vou para Natal, ou eu vou para o Guarujá, e vai ser muito legal, né? As nossas férias, e aí o coração até dispara, porque você está emocionado, e aí você começa a preparar as malas para fazer essa viagem. E se você é como eu sou emocionado, eu já disse isso aqui, né? Por ser emocionado, às vezes eu acabo colocando coisas na mala que eu sei que eu não vou usar, mas eu coloco mesmo assim. Eu não vou nem perguntar quem é assim, porque vocês vão mentir, vocês não vão levantar a mão, mas todos nós já fizemos isso em algum momento. Por exemplo, eu separei aqui alguns exemplos que isso acontece. Você vai viajar e aí você fala assim, eu preciso levar uma roupa para alguma ocasião especial. Porque vai que eu tenho um jantar com a Rosana e ela vai estar lá e eu preciso de uma roupa especial para esse momento. Não, vai que eu vou viajar e lá eu descubro que vai ter um jantar, então eu preciso ter uma roupa diferente. E aí a gente não tem a ocasião especial e a gente está com uma roupa lá fazendo peso. Ou, por exemplo, você vai fazer uma viagem e você diz, vou passar 15 dias viajando, eu vou levar 3 livros. Em 5 dias eu leio o primeiro, em 5 dias eu leio o segundo, em 5 dias eu leio o terceiro, e esse livro só fez peso na mala porque a gente não tocou neles, de jeito nenhum. Peso na nossa mala. Quando eu era pequeno, quando eu ia viajar para a praia, aí eu falava, mãe, deixa eu levar o videogame. Por quê? Porque à noite, quando eu quiser, eu ligo o videogame lá. E aí, às vezes, levava e não ligava, porque quando chega na hora, você está com seus amigos ali e tal, enfim. Eu coloquei aqui também, calçados extras. Por quê? Vai que molha o que a gente está levando, né? Pô, mas você está indo para Natal, lá não chove. Não, mas vai que acontece, eu vou ficar sem tênis, preciso levar um tênis a mais. Então, tudo isso fala sobre situações hipotéticas que normalmente não acontecem, mas que ocupam um lugar na nossa mala. A gente vai pensando que vai acontecer, mas normalmente não acontece, porque se a gente pensasse com um pouquinho mais de frieza, se a gente raciocinasse, a gente ia saber que não ia acontecer nada disso que eu acabei de dizer aqui. Só que aí a nossa mala vai ficando pesada. Por quê? Porque a gente coloca um tênis a mais, porque a gente coloca uma roupa a mais, porque a gente coloca um videogame a mais, porque a gente coloca um pé de pato e a gente nem sabe nadar. E a gente vai colocando as coisas, E essa mala pesada prejudica a nossa caminhada com coisas, deixa eu repetir, que não vão acontecer. Porque a gente vai trabalhando com o e se acontecer? E se? E esse e se às vezes nunca chega. Esse é um exemplo simples, mas que reflete muito o sentimento que eu quero trabalhar hoje aqui com vocês, que é a ansiedade. Ansiedade. O comportamento ansioso é justamente isso. O comportamento ansioso é uma vida baseada no e se. E se acontecer? E se chegar? E se faltar? Assim como essas malas pesadas acabam sobrecarregando a nossa caminhada e atrapalhando, exigindo mais esforço do que a gente gostaria, assim também essas preocupações vão pesando a nossa alma, pesando o nosso coração e tornando a caminhada um pouco mais difícil do que ela deveria ser.
Então, eu escolhi um texto onde o próprio Jesus ensina para a gente sobre ansiedade, e está lá em Mateus, capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Esse texto vai ser transmitido aqui também no nosso telão. Mateus 6, 25. Olha só o que diz a palavra de Deus. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante do que as roupas? Observem as aves dos céus. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus e que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E aqui vem a grande sacada desse texto. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, por quê? Porque o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Até aqui. Irmãos, esse texto aqui, ele fala sobre um momento onde Jesus está pregando aquilo que a gente chama de o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o famoso Sermão do Monte, né? Basicamente é um momento onde Jesus sobe com seus discípulos para o alto de uma montanha, e ali ele vai trazer princípios bem práticos para a vida de todos que estavam ouvindo, isso inclui a gente também. Eu digo princípios práticos e básicos para a vida, porque não é só para a vida de cristãos. Os princípios do Sermão da Montanha falam para cristãos protestantes, católicos, falam para pessoas de outras religiões, falam para gente que nem religião não tem, mas que se seguirem aquilo que Jesus falou, verão que tudo isso aqui faz muito sentido. Agora, existe algo importante aqui, e todas as vezes em que a gente fala de um texto bíblico, e eu gosto de repetir isso para vocês, a gente precisa olhar um pouco além do texto, porque o texto bíblico é um texto milenar, ele não foi escrito para nós. Não é que o Mateus estava falando assim, deixa eu escrever para o pessoal lá de 2024. Não, o Mateus está escrevendo para a geração dele, e aí Deus fez com que chegasse até nós. Por isso que a gente precisa da interpretação textual, da exegese da palavra de Deus, para a gente conseguir entender melhor. Onde que eu quero chegar? Esse texto, Jesus está falando sobre ansiedade para uma sociedade que era muito instável economicamente. A gente precisa lembrar que Jesus está falando aqui para pessoas que viviam da agricultura. A gente está falando de gente de um ambiente rural, a gente está falando de pescadores. E aí, quando você fala de um pescador, qual é o pescador que consegue garantir que vai entrar no mar e vai sair com a quantidade de peixes necessária para sobreviver o resto do mês? Nenhum pescador consegue dizer isso. Eles entram com a fé em Deus e o seu trabalho e fazem o melhor para conseguir pescar, mas tem dia que o mar não está para peixe. Do mesmo jeito, um agricultor. Qual é o agricultor que consegue garantir que vai plantar uma semente e vai colher o suficiente para poder bancar a sua família ao longo do mês? Ninguém consegue garantir, porque tem muita coisa envolvida. É a semente que tem que ser boa, é a terra que tem que estar boa, é a água que tem que cair na quantidade certa, na hora certa, o sol. Então, tudo isso envolve a vida econômica dessas pessoas. Então, nesse ambiente rural e agrícola, a instabilidade econômica era muito grande. Então, perguntas do tipo, será que a safra vai rolar dessa vez? Será que os animais vão engordar? Será que eu vou conseguir vender no preço que vai dar lucro? Eles viviam essa realidade. Além disso, nesse momento da história, a gente está diante do Império Romano
obrigando as pessoas a pagarem altos impostos. Então, o Império Romano é quem comanda a história e os homens e mulheres ali pagam altos impostos daquilo que eles produzem, daquilo que eles pescam. Ou seja, Jesus sabia que a ansiedade sobre questões materiais estava profundamente enraizada na vida das pessoas. Ele via essas pessoas diariamente sendo consumidas pelas preocupações com o futuro, pela preocupação com a sua família, e isso acabava impedindo essas pessoas de confiarem plenamente em Deus. Porque é isso que o excesso de futuro faz. O excesso de futuro prejudica a nossa confiança em Deus no presente. Porque a gente está tão preso às coisas que ainda vão acontecer, e a gente sempre fica pensando, puxa, como será que vai ser ano que vem? Como será que vai ser daqui 10 anos? Como será que vai ser daqui 20 anos? E a gente vai perdendo a oportunidade de confiar no Senhor hoje. Então, quando Jesus aborda essa questão da ansiedade, ele traz um convite para aquilo que a gente vai chamar hoje aqui de reajuste de prioridades. Porque quando a gente fala sobre deixar de lado ou superar aquilo que é irrelevante, a gente está falando sobre reajustarmos as nossas prioridades, colocarmos as nossas prioridades no lugar certo. Jesus vai usar alguns exemplos práticos, como as aves dos céus, os lírios do campo. Ele começa a dizer, olha, observa as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, mas mesmo assim não falta nada. Vocês não têm muito mais valor do que os passarinhos? Olha para as ervas do campo, para os lírios do campo. Irmão, se tem alguma coisa que não faz nada, é o lírio do campo. Ele simplesmente cresce e fica lá parado. Por quê? Porque tem alguém cuidando. E ali, com esses exemplos, a gente aprende uma lição extremamente valiosa. Deus cuida daquilo que Ele cria. Deus cuida daquilo que Ele cria. Deixa eu dizer algo aqui para você, uma pausa. Irmãos, Deus é aquele que sustenta aquilo que Ele gera. Se Deus gerou algo no seu coração, quem sabe seja um negócio, quem sabe seja a sua família, quem sabe seja um sonho, um plano, um desejo, Deus vai sustentar. Deus vai dar todas as ferramentas que você precisa para fazer isso acontecer da melhor maneira. Se Deus deu a visão, Ângelo, Ele vai fazer acontecer. Eu me lembro quando a Cacá estava grávida do Bruno, nosso filhinho, né, de 1 ano, e quando ela estava grávida, eu comecei a pensar, porque ninguém ensina você a ser pai. Não tem um curso. Eu fiz um curso, pai presente, mas não ajudou em muita coisa. Porque ninguém ensina. O curso não ensinava, quando você for trocar fralda, tampa o nariz, porque a coisa fica feia. Ninguém ensina como ser pai, como criar um filho. E aquilo começou a ocupar meu coração. Caramba, como que vou ser pai? Aí você fala com o pessoal mais filosófico, né? Você fala assim, quando nasce um filho, nasce um pai. Fala, tá, mas e depois? O que eu faço, né? Quando nascer esse pai, como funciona? E aquilo começou a ocupar espaço no meu coração, mas eu descobri que Deus dá todas as ferramentas quando Ele faz algo nascer. Deus vai gerar isso em você, Deus vai te dar condições de viver a visão que Ele deu. Junto com a visão, Deus vai mandar a provisão em nome de Jesus. Foi justamente debaixo dessa realidade que Jesus começou a dar alguns exemplos, que a criação não se preocupa com o futuro. Você nunca vai ver uma onça preocupada, fala, caramba, já estou 5 dias sem comer, e agora? A onça está ali, na hora que aparecer, ela vai resolver o problema dela, vai comer, e depois ela sabe que outro animal vai vir, está tudo certo. Você não vê uma flor preocupada, tremelicando lá, fala, ai meu Deus, e agora? Não, se a natureza não se preocupa, Jesus está dizendo, vocês que valem mais do que tudo isso, vão ficar preocupados por quê? Então, eu trouxe aqui, irmãos, 3 lições para a gente, para ajudar a gente a superar a ansiedade. Porque você pode dizer assim, beleza, legal, eu entendi que a ansiedade ela não é uma coisa boa, mas é bonito na teoria, mas na prática, Diego, é um pouco mais complicado. É justamente por isso que eu estou aqui. Olha só, primeira lição, a gente tem que começar a priorizar aquilo que é essencial. Priorizar o que é essencial. Sabe por que as nossas malas ficam pesadas? Porque a gente carrega coisas que a gente não precisava carregar. As nossas malas andam pesadas porque a gente está carregando coisas que são irrelevantes, que não servem para nada. Fiz uma brincadeira, mas é verdade, a gente carrega pé de pato sem saber nadar. A gente carrega roupa a mais, esperando que coisas aconteçam, quando na verdade essas coisas não vão acontecer.
Eu tenho a impressão de que muitas vezes a vida vai levando a gente por um caminho onde a gente é incentivado a ficar focando naquilo que é irrelevante, ou no mínimo naquilo que não é essencial. Se a gente olhar para a nossa vida com mais cuidado, a gente vai ver o quanto de tempo a gente gasta se preocupando com coisas que não servem para nada. É só a gente olhar para o nosso passado, e aí a gente vai lembrar que muitos problemas com os quais a gente se preocupou lá atrás, no final das contas, não eram tão grandes assim. A gente resolveu. Pô, mas eu preciso pagar uma conta de R$1.000. Aí, sabe o que acontece? Quando chega na hora de pagar, a gente deu um jeito, a gente foi, resolveu, pegou com alguém, deu tudo certo, a gente esquece até que a gente estava tão preocupado assim. Por quê? Porque isso não é tão relevante. Se a gente avaliar a nossa vida com carinho, a gente vai perceber que há tantas distrações no caminho que a gente vai aos poucos se perdendo daquilo que realmente importa. Deixa eu dar o exemplo do Bruno de novo. Assim que o Bruno nasceu, e eu fiquei olhando para a carinha dele, né? Eu fiquei pensando, olha só o nível que eu cheguei. Eu fiquei pensando, caramba, meu, e quando o Bruno estiver no colegial e ele arrumar uma confusão e eu não vou estar lá? E se baterem nele? E se ele bater em alguém? Como vai ser? Cara, meu filho, ele não conseguia parar o olho normal, assim, ó. Ele era tão novinho que ele ficava com a língua lá para fora. E eu pensando, não, meu, vou ter que colocar ele numa escolinha, alguma coisa ele vai ter que fazer para se defender. Defesa pessoal. Ele vai aprender. Por quê? Porque eu já estava olhando lá na frente, colocando um peso sobre as minhas costas desnecessário. Porque pode ser que o Bruno chegue lá na escola e aí ele vai ser um grande jogador de futebol, vai ficar milionário, nem vai precisar estudar. Não é? Não pode acontecer. Se vocês não acreditarem quando ele for, eu não vou lembrar de vocês. Então essa é a primeira certeza que precisa inundar o nosso coração nessa manhã. Olha o que Jesus está dizendo no texto que a gente leu. Quem de vocês, por mais que... Olha isso, Débora. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja para a sua vida? Quem aqui é capaz de dizer assim, eu estou muito preocupado e por isso eu ganhei 1 hora a mais de vida essa semana? Porque a minha preocupação fez com que eu ganhasse 1 hora a mais. Ou então não, eu fiquei tão ansioso, mas tão ansioso, que quando foi ver, caiu R$1 na minha conta por todo minuto que eu fiquei ansioso. Outra versão diz assim, quem de vocês pode acrescentar 1 côvado? Sabe o que é um côvado? Um côvado, naquela época eles não tinham régua, né, como a gente tem hoje, tudo certinho, treino, eles não tinham. Então o que eles faziam para medir as coisas? Um côvado é como se fosse meio metro, é a medida da ponta do seu dedo até a ponta do seu cotovelo. Meio metro. O que a Bíblia está dizendo? Quem de vocês é capaz de, por mais que se preocupe, acrescentar meio metro à sua vida? Ou seja, Jesus está dizendo que por mais ansiosos e mais preocupados que a gente fique, a nossa preocupação e a nossa ansiedade não servem de nada. Ou seja, a ansiedade é inútil. A ansiedade é inútil. Por quê? Porque a gente não consegue resolver nada por ficarmos mais ansiosos ou não. É por isso que a palavra de Jesus para nós hoje é: não foque naquilo que é desnecessário e irrelevante, foque naquilo que é essencial. Porque senão você vai gastando e vai colocando mais roupa na sua mala, e quando você vai ver, você não consegue, você fica incapaz de carregar, de tão pesada que ela fica. E aqui a gente precisa diferenciar aquilo que é ansiedade daquilo que é responsabilidade. Porque alguém pode olhar para esse texto e dizer assim, pastor, mas você está falando do lírio do campo. O lírio do campo não faz nada e Deus cuida dele, então eu não vou fazer nada e Deus vai cuidar de mim. Não, não é nesse caminho que eu estou falando, irmão, em nome de Jesus. O que eu estou dizendo aqui, e é o que Deus espera de nós, é que a gente precisa fazer a nossa parte e confiar que Deus fará a parte dele. Se nós tivermos a responsabilidade com relação àquilo que está na nossa mão, Deus vai fazer a parte dele. Aí imagina alguém que está desempregado hoje aqui. Aí fala assim, não, pastor, você falou que o lírio do campo, eu vou ficar em casa e vai cair um emprego na minha cabeça. Não vai cair. Já estou te avisando. Depois você não vem falar que fui eu. Qual é a nossa responsabilidade? De alguém que está desempregado, monta seu currículo, começa a distribuir, começa a conversar, faz boas conexões, e aí quando você vai ver, Deus vai fazer a parte dele. Alguém que está doente vai fazer o quê? Não, vou ficar parado e esperar Deus me curar. Deus pode curar? Pode curar, mas eu acho que Ele não vai, porque esse não é o caminho.
Qual é o caminho de alguém que está doente? O caminho de alguém que está doente é procurar um médico, procurar tratamento, tome todos os remédios na confiança de que Deus está usando tudo isso para curar você e fazer a parte dele. Essa é a ideia. Nós precisamos parar de estar ansiosos com o futuro. Ai, será que Deus vai fazer? Será que não vai? Fazermos a nossa parte confiando de que Deus fará a parte dele. Por quê? Porque Deus está dizendo, cara, vocês valem muito mais que os passarinhos. Vocês valem muito mais que as flores do campo. Por isso o convite de Jesus para nós hoje é simples. O convite de Jesus é: desapegue daquilo que você não pode controlar. Irmãos, a nossa vida é rodeada de um monte de coisas que a gente não pode controlar. Um monte de coisas. E o que a gente tem que fazer? Focar naquilo que a gente pode, que é o nosso foco. O nosso foco a gente consegue controlar. Desculpa dar o exemplo da Rosana aqui de novo, porque é algo que vai fazer sentido. A Rosana está na campanha. Quem pode garantir que vai ganhar? Ninguém pode. A Rosana não consegue controlar. Agora imagina se ela ou qualquer um de nós, nos nossos exemplos, a gente fica, meu, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Fica louco. A gente morre. O que a gente tem que fazer? Fazer a nossa parte, o nosso melhor, sabendo que a vontade de Deus vai cooperar para o nosso bem lá na frente. A gente não controla todas as coisas, mas o nosso foco a gente consegue controlar. Por isso a minha primeira oração por nós é essa, que a gente busque em primeiro lugar o essencial, o reino de Deus e a sua justiça. E se alguém um dia disse para você que o reino de Deus é a igreja, te enganaram. O reino de Deus é o senhorio de Deus sobre a nossa vida, o governo de Deus sobre a nossa vida, sobre as nossas emoções, sobre as nossas decisões, sobre tudo que a gente vai fazer. E nesse lugar onde Ele é o Senhor, onde nós buscamos em primeiro lugar a vontade dEle e o reino dEle, todas as outras coisas Ele acrescenta a nós. Se Ele é o Senhor da nossa vida, se Ele é o Senhor dos nossos planos, a gente pode ter certeza de que Ele sabe exatamente o que está fazendo e que a gente vai receber dEle o que nós precisamos para viver. Hoje é o dia da gente lembrar, irmãos, controle o seu foco. Não perca tempo com aquilo que não é essencial. Foque, priorize aquilo que é essencial para você e que é essencial para nós. A vontade de Deus sobre a nossa vida. Quer Ele dê, quer Ele não dê, quer a gente receba ou não receba, a gente sabe que está tudo bem. Por quê? Porque Deus sabe o que está fazendo. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Deus sabe o que está fazendo. Segunda lição para a gente conseguir... São 22 lições, tá, irmão? Só brincadeira. São só 3. Segunda lição para a gente conseguir entender como controlar nossa ansiedade: confie no cuidado de Deus. Confie no cuidado de Deus. Sabe, irmãos, quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber que não é um pedido de Deus para a gente não se preocupar. Não é que Deus está dizendo assim, olha, se você conseguir, não se preocupe. Se você puder, não se preocupe. Não, é uma ordem de Deus. Deus está dizendo aí, não é para se preocupar. Não é para andar ansioso. Jesus está dizendo isso e há uma razão especial, porque não há como ansiedade e confiança habitarem o mesmo coração. Eu vou repetir, não há como ansiedade e confiança habitarem o mesmo coração. Se um coração é ansioso, é porque não confia naquilo que Deus tem para o futuro. Se um coração confia naquilo que Deus tem para o futuro, não fica ansioso. E aí que está o grande problema. Jesus chama, vocês são homens de pequena fé. Por quê? Porque vocês estão andando ansiosos, pensando que eu não estou cuidando do futuro, quando na verdade eu já estou lá. Eu já estou eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou cuidando de tudo. Jesus está dizendo isso porque se a gente não tem confiança nele, nós estamos pecando. Falta de fé é um pecado. Porque não há como a gente dizer que a gente confia em Deus se a gente anda o tempo inteiro preocupado com um monte de coisas. Sabe o que a gente diz para Deus quando a gente anda ansioso demais? A gente está dizendo assim, Senhor, o negócio é o seguinte, dessa mala aqui, eu acho que o Senhor consegue cuidar. Essa aqui, beleza. Nessa mala aqui, eu tenho minha vida financeira, eu acho que o Senhor sabe cuidar. Aqui eu também tenho a minha vida espiritual, acho que o Senhor sabe cuidar. Então, é isso aqui. Aqui eu acho que o Senhor sabe, mas aqui cuido eu. Minha vida emocional, pode deixar. Minha carreira, deixa comigo. Pode deixar. Ali o Senhor pode, aqui não. Aí a gente vai trazendo para dentro de nós
a ideia de que nós somos autossuficientes em muitas áreas da nossa vida, que Deus é incapaz de cuidar da nossa vida de maneira integral. Ele pode cuidar de um pedaço, mas de tudo Ele não sabe cuidar. A ansiedade vai colocando a gente como o único e completo responsável pelos avanços e retrocessos da nossa vida. A ansiedade faz com que o curso da nossa vida dependa única e exclusivamente de mim, quando na verdade, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o justo não vive pela força do seu braço, o justo vive pela fé, pela confiança de que Deus sabe o que está fazendo, pela confiança de que nossa vida está no controle de Deus. Irmãos, eu já disse isso aqui outras vezes, se Deus disser hoje, chega, acabou, não tem para ninguém. Você pode ter dinheiro, você pode ter reserva de emergência, você pode ter carro do ano, casa, você pode ter tudo. Se Deus tirar a mão, já era. Por isso que a ansiedade é inútil, porque a gente vai lutando contra a força de Deus, como se a gente fosse responsável por manter a nossa vida no lugar. Enquanto a ansiedade me leva a acreditar que tudo depende de mim, a fé vai me levar a ter a certeza de que Deus, se eu cumprir com todas as minhas responsabilidades, eu posso contar com a ação de Deus também. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é essa: se Deus cuida tão bem dos passarinhos, por que deixaria de cuidar de nós? Se Deus sustenta a criação, por que deixaria de cuidar do seu coração? Se Deus não falha com o leão lá na África, se Deus não falha com as flores do campo, Ele vai falhar com você. Não vai falhar, e Ele nos trouxe aqui para nos lembrar disso. Ele não vai falhar. Pode confiar no cuidado do Senhor, pode confiar na ação de Deus. Isso não significa que Ele vai fazer tudo o que você quer, mas isso significa que há cuidado do Senhor, para ainda que Ele não faça aquilo que você quer, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Sabe, irmãos, a gente vai descobrir que a ansiedade, ela frequentemente surge quando a gente esquece de quem está no controle. A gente esquece que Deus está no controle, e aí a gente começa a ficar ansioso pelo futuro. Os homens aqui vão me entender um pouco melhor agora, porque a gente diz isso com frequência. Sabe quando você vira para sua esposa, para sua namorada e fala assim: confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Normalmente a gente não sabe nada do que a gente está fazendo, mas a gente diz, confia em mim. E por que a gente diz isso? Porque tem algum problema muito grande rolando. Ou a gente está muito perdido, sabe? A gente chegou, acabou a bateria do celular e falou: não, eu tenho certeza que é por aqui, confia em mim. Tá tudo certo. Por dentro a gente está assim: Senhor do céu, guarda a nossa vida de qualquer coisa, que se aparecer a gente vai sair correndo primeiro. A gente diz: confia em mim, confia. Porque normalmente tem alguma coisa muito errada, alguma coisa dando muito errado. E aí a gente olha para Deus, se a gente lembrar do tanto de vezes em que Deus disse para a gente confiar nele, e lembrar que todas as vezes que a gente confiou deu certo, a gente continuaria confiando. Por isso que Jesus disse o seguinte: não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que as roupas? Eu sempre tive dificuldade com esse texto, porque eu não conseguia entender muito bem. Eu falei assim: não é a vida mais importante que a comida? Não é mais importante, é básico, mas não encaixava para mim na minha cabeça aqui, né? E aí eu fui estudar esse texto, e olha só, olha que coisa maluca. Vitor, a gente pode confiar em Deus, porque aquele que fez o maior pode prover o menor. Deus fez a vida. Se Ele prover a vida, Ele pode prover a roupa. Se Deus criou você com todos os neurônios, com tudo isso aqui funcionando, com todo o seu corpo em dia, cada pedaço, cada detalhe, cada célula, se Ele criou a sua vida, por que Ele deixaria ou teria dificuldade de trazer pão para a sua mesa? Se Deus criou todas as coisas, a gente pode confiar que aquele que criou o maior pode prover o menor, aquele que criou a vida pode dar saúde. Sabe, aquele que te colocou onde te colocou vai prover as ferramentas. Deixa eu repetir, você não está onde está porque você é bom, você está onde está porque Deus te colocou. E se Ele te colocou, Ele vai colocar todas as ferramentas necessárias na sua mão. Ele vai fazer todas as conexões necessárias, Ele vai te dar toda a sabedoria, as palavras certas, na hora certa, no lugar certo. A Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor. Sabe o que significa? Que Deus, Ele comanda o coração das maiores autoridades possíveis.
Se ele quiser fazer como fez com José do Egito e colocar você lá junto com o rei no palácio, ele faz. Por quê? Porque a nossa vida está debaixo do controle dele. Eu oro para que isso aconteça, que Deus encontre no nosso coração hoje tamanha fé, a ponto da gente ser capaz de dizer, ainda que me falte muitas coisas, eu sei que não me falta o cuidado do Senhor. Confie no cuidado de Deus. Talvez você entrou aqui passando pela pior fase da sua vida, confie no cuidado de Deus. Deus sabe o que está fazendo. Pastor, mas Deus não me dá nada que eu peço, eu também não dou as coisas para o Bruno. Os nossos pais não nos davam tudo que a gente pedia. Por quê? Porque essa não é a função do pai. Pai não é aquele que dá tudo que o filho quer, pai é o que dá o que o filho precisa. E às vezes aquilo que a gente está pedindo não é o que a gente precisa. E a gente está ocupando espaço na nossa mala, dizendo, não, eu preciso. E aí a gente não consegue mais carregar a mala, dizendo, não, eu preciso. E Deus está falando, cara, você não precisa. Você não precisa. Não é à toa que Jesus manda a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que Jesus disse? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Sabe por quê? Qual é a oração que a gente faz aqui todos os domingos? A oração do Pai Nosso. Se a gente seguir orando primeiro, venha o seu reino, o nosso pão de cada dia será sempre providenciado. Como é a nossa oração? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, se a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, o pão vem na sequência. Aquilo que a gente precisa vem na sequência. Mas em primeiro lugar, é o reino do Senhor, é o governo do Senhor sobre a nossa vida. Que essa seja a realidade dos nossos dias, uma vida baseada na confiança de que o Senhor sabe o que está fazendo. Quer guardar uma frase para a sua semana? O Senhor sabe o que está fazendo. Deus sabe em que caminho está levando a sua vida. Deus sabe para qual lugar está conduzindo. Pastor, mas tem gente indo embora da minha vida. Deus sabe o que está fazendo. Pastor, mas eu perdi o emprego. Deus sabe o que está fazendo. Tem porta que fecha que é livramento. Tem porta que fecha que é proteção. Deus sabe o que está fazendo. Terceira e última lição, se nós considerarmos aquilo que é essencial e se nós confiarmos no Senhor, a gente precisa começar a viver mais o presente. O presente tem um nome, tem esse nome e não é à toa. Ansiedade, para muitos, é excesso de futuro. E esse é o grande problema. Porque, como a gente falou, o futuro é uma das coisas que a gente não consegue controlar. E se a gente fica trazendo o futuro para dentro de nós, tem gente que não consegue viver o presente porque ou está muito preso no passado ou está muito preso no futuro. Ou você está sempre ali, mas lá em 1933, nossa, minha vida era tão boa, como era gostoso, podia brincar na rua, aí você fica preso lá. Aí você vai esticando o chiclete, porque quando eu era não sei o que lá, era tão bom, e a gente está lá preso no passado. Ou tem gente que está, não, mas quando eu for, quando eu estiver, quando eu tiver, quando eu viver, se acontecer, e aí a gente fica impedido de viver o presente do presente. Presos em duas coisas que a gente não consegue controlar. Uma que não existe e a outra que também não existe. E a única coisa que existe de verdade, que é o presente, a gente deixa passar. Quando a gente tenta controlar o que está além do nosso alcance e preocupando o nosso coração com aquilo que ainda não aconteceu, a gente sofre o peso de coisas inúteis que a gente está carregando. Por quê? Porque a ansiedade é inútil. Jesus advertiu a gente claramente sobre isso, olha só. Não se preocupem com o amanhã. Por quê? Porque o amanhã trará as suas próprias preocupações. O que Jesus está dizendo é, deixe as preocupações do amanhã no amanhã. Lembra? Quando eu falei do Bruninho? Quando o Bruninho chegar no colegial, aí beleza. Quando ele chegar lá, eu vejo o que eu faço. Mas agora, não. O convite de Jesus é para a gente viver o presente e lidar com as situações de hoje sem sermos consumidos pelas incertezas do futuro. É viver e ser responsável com o seu presente, sem ser consumido por o que vai acontecer ano que vem, mês que vem, amanhã. Irmãos, aconteceu algo no futebol esses dias atrás, e todo mundo viu, muito triste, um jogo do São Paulo contra um outro time, se eu não me engano, era o Nacional, talvez. E aí, de repente, um jogador super novo, pai de uma bebê de 10 dias, o cara simplesmente caiu no chão, foi levado para o hospital às pressas, em estado grave, não voltou. Um atleta. Irmão, a gente pensa que isso vai acontecer com a gente que não faz nada da vida. Mas um atleta, quem é que pode garantir o amanhã? Quem pode garantir que a gente acorda amanhã cedo? Eu espero que sim, em nome de Jesus. Mas quem?
E a gente vai sendo consumido pelo dia seguinte. Vocês lembram da história de Marta e de Maria, que a gente cantou aqui 73 vezes a história da Marta e da Maria esse mês já, esse ano. Qual foi a crítica de Jesus a Marta? Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas. Você está preocupada, você está ocupada com muitas coisas, só que só uma é importante. E você está deixando ela de lado. A única coisa que é essencial, você está deixando de lado. Você está pensando na comida de daqui a pouco, você está pensando se vai faltar arroz, se vai faltar feijão, se vai faltar quem vai te ajudar a lavar a louça. Você está pensando. Mas na verdade, a única coisa que você tinha que fazer era parar e desfrutar da minha presença. Parar tudo. Sabe, irmãos, acredite em mim, viver o presente precisa ser uma escolha ativa e intencional da nossa parte. Eu não acho que é à toa, Marcão, que Jesus citou os passarinhos e as flores do campo. Porque Jesus, o que ele disse? Observem as aves dos céus. Observem as flores do campo. Por quê? Porque, Eric, é uma coisa que a gente não faz. A gente não olha. Quem é que sai? Vão achar que a gente é maluco, né? Quem é que sai? Olha os passarinhos. Que legal. Nossa, olha as flores do campo. A gente deveria, mas a gente não faz. Aí Jesus fala, ei, para tudo. Para essa loucura que vocês estão vivendo. Para. Olha para as aves dos céus. Olha para as flores do campo. Percebeu? Que elas não se preocupam, mas são guardadas pelo Senhor? Viver o presente tem que ser uma escolha ativa e intencional da nossa parte, de deixarmos todas as vezes em que o futuro quiser ocupar um espaço muito grande no nosso coração, a gente poder dizer assim, não, aqui não, meu futuro está guardado em Jesus, a minha vida está guardada em Jesus, eu vou viver o presente, vou fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho na mão hoje. Quando a gente aprende a estar presente no agora, a gente está dizendo que a gente confia que Deus cuidará do nosso futuro. Isso não significa, Samuca, que a gente não vai pensar no futuro ou planejar o futuro. Isso significa que o futuro não vai dominar o nosso coração e fazer mal para a gente. O problema não é pensar no futuro. Todos nós temos que pensar no futuro. A Cacá falou aqui, planeja a sua vida financeira. Todo mundo tem que fazer. Mas isso não pode dominar o nosso coração a ponto de fazer a gente se sentir mal. Porque se a gente se preocupar demais, além de não resolver o problema, a gente ainda entra num outro problema que é a falta de fé no Senhor. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, é aquietar o nosso coração, acalmar nossa alma, guardar nossa vida e lembrar que nós estamos guardados por um Deus que não dorme. Nós estamos guardados. Irmão, você quer uma coisa difícil? É você cuidar de todos os planetas que existem. É difícil você dizer haja e nascer a luz. O difícil é você cuidar da natureza e dos seres humanos e cuidar de todos os nossos problemas. Isso é difícil. E Deus faz com maestria. Ele cuida das galáxias e tem tempo para cuidar do nosso coração. Será que a gente não pode confiar num Deus desse? Será que a gente não pode confiar num Deus que tem Gênesis 1 no currículo? Quando não havia nada e com a sua palavra Ele gerou tudo. Será que esse Deus não é digno da nossa confiança? Ei, olhe para a sua história. Há algum momento da sua vida em que Deus desamparou você? Há algum momento da sua vida que te faltou alguma coisa? Não há, porque Deus sabe cuidar daquele que Ele cria. Somos criação do Senhor. Por isso a gente tem que colocar o Senhor como prioridade na nossa vida, e a gente vai ver aquilo que Ele é capaz de fazer com alguém que confia nele plenamente. Assim como numa viagem de férias, a gente acaba carregando mais bagagem do que a gente deveria. Eu oro para que hoje a gente pare de ser acumuladores espirituais. Gente que acumula sentimentos que não deveriam estar mais aí. Você está carregando um trauma de infância que não deveria estar mais aí. Vai, trata na terapia, vai conversar com alguém, mas não deveria mais estar aí. Você está carregando falta de perdão. Sabe quem está sofrendo? Você acha que o outro está sofrendo? Ninguém está nem aí. Vamos ser honestos. Quem está sofrendo somos nós. Não perdoar é tomar veneno esperando que o outro morra. Quem sofre é a gente. E vai pesando, e vai pesando, e vai pesando. Quando a gente vai ver, a gente é incapaz de carregar. Eu oro para que hoje seja um dia onde a gente comece a aliviar as nossas bagagens. Existe um livro do pastor Max Lucado, muito bonito, chama Aliviando a Bagagem. Dia da gente aliviar as nossas bagagens. Tirar tudo que não deveria estar, tudo que não é essencial, tudo que é supérfluo, preocupações com o futuro, aí Deus está cuidando. Pastor, mas já estou numa idade que eu já devia estar casada. Devia nada. Se você não está, é porque não devia. Deus está no controle. Deus está cuidando. Ou Ele sabe cuidar da sua vida financeira e não sabe cuidar das suas emoções.
Não, pastor, eu já devia estar estabelecido. Devia nada. Deus sabe o que está fazendo. Faça a sua parte, deixa Deus fazer a dele em nome de Jesus. Eu quero caminhar para o fim desse sermão lendo aquilo que Paulo disse aos Filipenses no capítulo 4, versículo 6. Esse foi um dos primeiros textos que eu decorei na minha vida. Por quê? Porque eu andava ansioso demais. Se você está andando ansioso demais, esse texto é para você. Olha só o que Paulo disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso aqui não é um pedido não, irmão. Se fosse pedido, Paulo estava falando, eu peço, por favor, que se der. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração, súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha só, dava para pregar em cima desse texto aqui. Primeira coisa que Paulo fala, não andem ansiosos. Uma regra, não é para andar. Segunda coisa que Paulo fala, antes de andar ansioso, antes de viver uma vida ansiosa, apresente diante de Deus em oração, súplica e já com ação de graça. O que Paulo está dizendo é, vocês podem pedir o que vocês quiserem, mas já agradeçam, porque Deus vai fazer algo especial para vocês. Ainda que Ele não faça aquilo que vocês pediram, Ele vai fazer algo, e aquilo que Ele faz é bom. Em oração, súplica e já agradecendo. E qual é o resultado disso? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Se você está andando muito ansioso, eu profetizo isso sobre a sua vida. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. A gente tem que apresentar diante de Deus tudo que a gente precisa, tudo que a gente está sentindo, tudo que está ocupando a nossa mente, o nosso coração, e descansar na paz do Senhor. A gente tem que direcionar os nossos pensamentos para o presente, principalmente para aquilo que Deus já está fazendo. Há um texto lá em Isaías capítulo 26, versículo 3, que diz: há uma confiança em Deus que nos coloca em um lugar estável, guardados e protegidos. Nesse ambiente, o Senhor nos conserva em perfeita paz. Você pode voltar, por favor, Rafinha? Há uma confiança em Deus que nos coloca num lugar estável. Eu gosto dessa palavra, estabilidade. Andar com Deus é andar num lugar de estabilidade. Por quê? Porque Ele é a nossa rocha eterna. Rocha é lugar de estabilidade, é onde nós firmamos os nossos pés e a tempestade vem e joga a gente para lá, mas a gente sabe que estamos num lugar de estabilidade, guardados e protegidos. Estamos guardados e protegidos pelo Criador dos céus e da terra. Como a galinha cuida dos seus pintinhos debaixo das suas asas, assim o Senhor cuida e nos protege. Nesse ambiente, o Senhor nos conserva em perfeita paz. Paz é resultado direto da gente colocar as nossas ansiedades na mão do Senhor. Diego, você está pregando isso, cara, mas eu estou vivendo uma fase muito difícil. Eu sou uma pessoa ansiosa. Diego, eu tomo ansiolíticos. Eu orei agora aqui de manhã e um pai veio falar: Diego, minha filha está tomando. Aí um outro veio falar: cara, eu estou quase tomando. Eu não estou dizendo para você sair daqui e parar de tomar. Em nome de Jesus, você continua tomando direitinho esse negócio aí. Não estou falando de você parar de fazer terapia, não. Você tem que fazer. E se você não faz, vai fazer. O que eu estou dizendo é que Deus tem mais para a nossa vida, Deus tem cura, Deus pode levar as ansiedades para a mão dEle, e dizer: ei, eu estou cuidando de você, estou cuidando do seu futuro. Eu quero fechar esse sermão lendo o mesmo texto que a gente leu no começo, e agora, de verdade, eu encerro aqui. Só que na versão da Bíblia, a mensagem. A versão da Bíblia, a mensagem é uma versão, né? Não é uma tradução, mas é um texto bonito demais isso aqui. Olha só, isso aqui é para você. Se você decide por Deus, vivendo uma vida de adoração a Ele, isso afasta muitas preocupações. Será que você não consegue ver isso? Há muito mais na vida do que o que você come ou veste. Olhem para as aves dos céus, livres e despreocupadas, que nem cultivam, nem colhem, e Deus cuida delas. Vocês não percebem que são muito mais valiosos para Ele do que as aves? Vocês acham que por se preocuparem, vão acrescentar um dia sequer à vida de vocês? Para que essa preocupação com o vestuário? Vocês já repararam em como as flores do campo crescem? Elas não se esforçam, não têm pretensão, e ainda assim, não há cores nem modelos na alta costura que se comparem a elas. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores silvestres, muitas delas nem são vistas. Não acham que Ele vai cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? O que estou tentando fazer aqui é levá-los a relaxar,
a não se preocuparem tanto em adquirir e a se entregar à providência de Deus. As pessoas que não conhecem a Deus e sua forma de agir é que se preocupam com essas coisas, mas vocês não, vocês conhecem a Deus e sabem como Ele age. Fixem sua atenção no que Deus está fazendo agora, e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Deus ajudará vocês a lidar com as dificuldades que aparecerem quando for a hora. E aqui a gente fecha. Vivam um dia de cada vez. Vivam um dia de cada vez. Eu quero orar pela sua vida. Se você pode, feche seus olhos. Se coloca de pé primeiro, feche seus olhos. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque às vezes a gente anda ansioso demais, Pai. Coisas irrelevantes ocupam o nosso coração, mas na verdade, Senhor, na verdade a gente já tem tudo que a gente precisa. Nós temos uma família, nós temos uma igreja, moramos numa boa cidade. Senhor, temos saúde. Ah, Jesus, a gente já tem tudo que a gente precisa. Nessa manhã eu oro para que o Senhor alcance os nossos corações, corações ansiosos, corações cansados, corações preocupados, vivendo dias que nem existem, problemas que nem existem. Leva o nosso coração guardado no Senhor. Essa oração nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém.